Estamos de volta no nosso último encontro do ENAP. Eu acredito que você teve uma experiência muito agradável nesse tempo e eu quero estimular você a continuar junto no grupo. Você pode transformar esse ENAP, esse encontro de amigos, numa célula. Você pode buscar informação com o líder, com o hospedeiro que está recebendo o pequeno grupo, e se houver esse interesse, será muito bem-vindo receber você. Semana passada nós falamos do nosso quarto propósito da nossa vida, que é o ministério. Você foi moldado para servir a Deus. E lembramos da história do bom samaritano, uma história conhecida por tanta gente, mas que nos desafia algumas coisas importantes. Primeiro, mostrando atitudes que nós podemos ter com relação aos necessitados. Você pode ter uma atitude de manter-se distante, você pode ter uma atitude de curiosidade e você pode ter uma atitude de tratar as necessidades e os necessitados como você gostaria de ser tratado. E nós falamos dos 4 passos para você servir com propósito. Você precisa primeiro ver as necessidades das pessoas. É óbvio que tudo começa com os olhos. Você enxerga a partir do momento que você vê. A segunda coisa, você se identifica com a dor das pessoas. Isso nós chamamos de empatia. Você sente a dor do outro, a necessidade do outro, é como se aquilo fizesse parte da sua vida. Terceiro, você aproveita o momento e supre a necessidade. Você não vai protelar, você não vai jogar para amanhã, você não vai aguardar uma outra oportunidade. Na medida que houver um necessitado, na medida que houver uma necessidade a ser suprida, naquele momento você vai agir. E, finalmente, falamos da importância de você pagar o preço. Muitas vezes isso vai mexer com o nosso dinheiro, isso vai mexer com o nosso tempo, isso vai mexer com o nosso conforto, isso vai mexer com a nossa vida. E, finalmente, nós vamos falar sobre a evangelização. Você foi feito para uma missão. Rick Warren diz o seguinte: a morte não é a pior de todas as desgraças, mas sim uma vida sem propósito. E ele conclui dizendo: não tenha medo que a sua vida termine, mas sim que ela nunca comece. O que determina uma vida é definitivamente a sua missão. Quando você sabe o propósito de Deus para a sua vida, quando você se engaja no propósito e transforma aquilo na sua missão, você sim está caminhando para aquilo que nós chamamos vida com qualidade. Jesus disse em João capítulo 17, verso 18, da mesma forma que meu Pai me deu uma missão, eu lhes dei uma missão no mundo. Agora eu vou ler uma história surpreendente. Essa história conta o esforço de alguns homens para conduzir alguém até Cristo. O que estes homens estavam dispostos a fazerem para que aquele homem fosse levado até Jesus é algo impressionante. É uma das mobilizações que mais sensibiliza o meu coração. E ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, está falando de Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer:
Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. 4 chaves para você cumprir a missão que Ele te deu no mundo. É óbvio que se Deus nos deu uma missão, Ele nos dará todas as condições para realizá-la. A primeira chave é eles começam a se preocupar com seus amigos feridos. Romanos 15, versículo 2 diz: devemos nos interessar pelo nosso próximo e pelas boas obras que podemos fazer para edificar a sua fé. Pense agora nos seus amigos. Você que foi convidado para participar do ENAP, nessa jornada maravilhosa, onde Deus tem revelado o propósito da sua vida, da sua existência, comece a pensar agora nos seus amigos, nas suas necessidades. Pessoas que você precisa conduzir ao conhecimento da verdade. Pessoas cuja vida está sem propósito, sem razão de ser. Pessoas que ainda não descobriram qual é a sua missão. E você agora, depois de uma jornada, de uma caminhada, chegando nesse exato momento, olhando para essa história, para o esforço que esses homens tiveram para conduzir um amigo paralítico carregado numa maca, que era um instrumento que eles usavam naquela época, era uma cama, e eles subiram o telhado, fizeram um buraco e desceram o homem até onde Jesus estava. Todo aquele esforço para que aquele homem tivesse um encontro com Jesus e fosse curado. Isso mostra que eles se preocuparam com o seu amigo. Até onde vai a nossa preocupação? A nossa preocupação nos desafia a gastar a nossa vida, o nosso tempo a favor das pessoas. O que nós podemos fazer para conduzir as pessoas a Cristo? Quantas pessoas enfermas? Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, espiritual. Quantas pessoas paralisadas na vida? Quantas pessoas não se mobilizam? Quantas pessoas não tomam decisões? Eu e você podemos, nesse mundo, ser instrumento de Deus, cumprindo a nossa missão, preocupando-nos com as pessoas. Mas eles não apenas preocuparam com os amigos ou com o amigo. Eles acreditavam que Jesus salvaria o seu amigo. É óbvio que se eles não tivessem fé, se eles não acreditassem no poder de Jesus, eles não teriam feito tamanho esforço. Mas no momento em que eles se reuniram, que eles decidiram conduzir o amigo até Cristo, eles acreditaram que Jesus poderia salvá-lo. Você crê? Você crê que Jesus é suficiente? Ele é suficiente na sua vida. Ele é suficiente na vida dos outros. Você crê que Jesus pode resolver os problemas? Você acredita que Ele pode dar direcionamento? Você acredita nos princípios que Ele estabeleceu? Você acredita que de fato Ele é Deus encarnado? Uma vez que acreditamos nisso, uma vez que isso é verdade para a nossa alma, uma vez que isso é convicção para o nosso coração, nós estamos então preparados para conduzir as pessoas. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz: Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Através dele, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Jesus é o intermediador, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Então, Ele é suficiente. Então, essa é a segunda chave para você cumprir a sua missão. A terceira
eles não apenas oraram por seu amigo, eles o levaram até Jesus. Então veja bem, a nossa oração é importante. O tempo que você gasta intercedendo pelas pessoas, você no seu momento de oração, colocar diante de Deus as necessidades dos seus amigos, isso tem uma importância muito grande, mas isso não é suficiente. Se eles tivessem apenas orado pelo seu amigo, o milagre não teria acontecido. Então eles não apenas oraram, mas eles também levaram o amigo até Jesus. E você pode conduzir as pessoas até Cristo. Deus coloca pessoas na sua vida, são seus amigos de escola, são seus amigos de trabalho, são seus vizinhos, são seus familiares, são pessoas do seu relacionamento que Deus coloca para que você os alcance. Conduza as pessoas até Cristo. Mostre para as pessoas o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas estão cegas. Paulo disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Elas perderam a percepção da verdade, elas perderam a percepção do caminho e perderam a percepção da vida. Então você pode ser instrumento de Deus nesse exato momento para conduzir muitas e muitas pessoas a Jesus. Compartilhe a sua fé, sua experiência. Compartilhe como Jesus entrou no seu coração, como ele mudou a sua vida. Não guarde isso só para você. Temos uma história interessante na Bíblia de 4 leprosos que estavam exilados naquela vila que era construída para os leprosos. Eles eram impedidos e proibidos de deixarem a aldeia, a menos que ficasse comprovada a sua cura. Mas num dado momento eles estavam famintos, não tinham o que comer, e um olhou para o outro e disse, se ficarmos aqui morreremos, e se sairmos daqui e entrarmos na cidade, o máximo que vai acontecer conosco é que vamos morrer. Mas vamos morrer de todo jeito. E a Bíblia diz que eles saíram, e enquanto eles caminhavam, Deus esvaziou a cidade. E eles entraram na cidade e encontraram mantimentos. E comeram, e guardaram. E num dado momento um disse, não fazemos bem. É dia de boas novas e nos calamos. E eles foram e compartilharam com as outras pessoas aquilo que eles haviam recebido. Não fazemos bem quando nos calamos e deixamos de compartilhar com as pessoas a nossa fé. E quarto lugar, não deixaram as dificuldades desencorajá-los. Talvez você esteja nesse exato momento enumerando as dificuldades que você encontraria para levar alguém a Cristo. Nenhuma das dificuldades que você enumerou é tão grande quanto a dificuldade que eles enfrentaram. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, diz, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Então eu quero encorajar você, não deixe as dificuldades te desanimar. Não deixe as circunstâncias falarem mais alto. Ore a Deus e diga, Senhor, onde o Senhor me mandar, eu irei. E eu quero desafiar você, a partir de agora, você que tomou conhecimento da mais extraordinária revelação, os propósitos de Deus para a sua vida, que é trazer paz, trazer prazer a Deus através da adoração. Você foi criado para o prazer de Deus. Você foi criado para fazer parte da família de Deus, experimentar a vida de comunhão. Você foi criado para crescer espiritualmente, para ser mais semelhante a Cristo através do discipulado. Você foi criado para servir as necessidades dos outros através do ministério que Deus te deu. Você foi chamado para compartilhar as boas novas através da evangelização. E Deus não quer que tenhamos apenas vida com propósitos. Ele quer que cresçamos como igreja com propósitos. Deus abençoe sua vida. Aproveite esse tempo para discutir com seu grupo o interesse de continuarem reunidos e leve o conhecimento do seu líder.
Eu espero que estas semanas tenham aberto a sua mente, o seu coração, tenham gerado novos horizontes para você e que, de fato, você não fique com isso só para o seu coração. Esse material do DVD, as apostilas, você pode ter acesso a tudo isso, basta você pedir o seu líder e ele vai providenciar cópia, você pode fazer quantas cópias forem necessárias e você pode reunir com seus amigos, com seus familiares, pode reunir na faculdade, pode reunir no seu trabalho, no momento de almoço, em qualquer lugar que você estiver, e na fazenda, na cidade, em qualquer lugar, use esse material, use um tempo para ajudar as pessoas a entenderem e a responderem a pergunta mais importante: por que eu estou aqui afinal? Deus abençoe você, sucesso na sua jornada com Cristo.